Olá pessoal, nesta aula vamos falar sobre os eixos locais dos elementos e a influência no lançamento das cargas e vamos continuar lançando as cargas, né? Você quer saber mais o que os usuários do CIA estão falando? Veja esse testemunho. Então aqui você tem os eixos locais, né, das barras. Então o vermelho é X, o verde é Y e o azul é o nosso Z. Então aqui você vê que aqui é o nó inicial da barra, ali é o nó final da barra. O eixo Y está para cá, o Z para cima. Então quando eu pegar um MY dessa barra, vai ser o momento ao redor do eixo Y. O MZ é o momento ao redor do eixo Z. Eu quero a torção. Vai ser um MX, que é o momento ao redor do eixo X aqui, que é o longitudinal. Então você vai ter, aqui no caso, a regra da mão direita, ou então, eu preciso ver o cisalhamento dessa barra. Vai ser o VZ, porque vai ser o resultado do esforço de cisalhamento na direção Z, que é o nosso eixo nosso eixo azul aqui. Então você tem todas as informações aqui dos eixos, tá? E se você desejar, você pode vir aqui nas escalas e aumentar um pouco as escalas aqui dos desenhos, principalmente se você tiver uma estrutura muito grande, às vezes é importante você alterar essa escala, tá? A escala pode ser editada ou aqui pelo botão, ou então digita aqui o valor que você deseja e ele já altera. Bom, então aqui você pode ver os eixos locais e os eixos globais para entender um pouco melhor o funcionamento da estrutura. E aí, a gente pode agora desligar o eixo 1D, ligar o eixo 2D. E aqui no centro, você vai ver o eixo local do nosso elemento 2D, tá? Então, mesma história. Azul para cima, verde para cá, vermelho para cá, então Y e X. Claro que essa outra seta azul é a seta da nossa distribuição, né? A direção de distribuição da carga, tá? Não confundam. Bom, então vocês veem todos os eixos locais, então a gente sempre pode lançar uma carga no eixo global, no eixo local. E o CIA tem vários sistemas de eixos aqui que a gente vai poder trabalhar com eles de forma diferente, né? Como vocês viram mais atrás na modelagem, a gente utilizou o eixo do usuário, né? Então saiu do global, tornou esse cara aqui como nosso eixo do usuário, né? Porque o eixo do usuário aqui coincide com o eixo global sempre. Então trouxe para cá, coincidir para rotacionar as nossas testas de forma fácil, né? Bom, então agora voltando para o lançamento das cargas, né? Essa carga aqui já está lançada. Então é o nosso carregamento do piso. E a gente tem que especificar cada carga dentro de um caso de carga, porque elas podem ter coeficientes de ponderação diferentes, então a gente vai sempre separar os carregamentos. Então, paredes, e as paredes, a gente tem um valor de 8 kN carga linear em cima das vigas. Então eu vou vir aqui, carga linear 1D, então direção Z, vai buscar o sistema global, tá? Então quer dizer, as cargas vão apontar de cima para baixo, já que eu vou botar um valor negativo, tá? De cima para baixo, em cima das vigas. E eu vou lançar aqui as paredes só nas vigas periféricas. Então, eu posso vir aqui e botar uniforme, valor aqui, menos 8, tá? Então, vai ser um carregamento uniforme. Perceba que pode ser trapezoidal. Algumas funções do CIA usam essa ferramenta para distribuir cargas. Às vezes você vai ver que isso aqui vai estar uniforme, ou às vezes vai ter trapezoidal e até com alguns valores aqui. Mas aí você configura da forma que você desejar e lança. Então aqui a gente está dizendo para o CIA, direção Z, sistema global, poderia ser o sistema local? Poderia. Nosso sistema local dessas vigas aqui da periferia do mezanino, ela segue a mesma direção do sistema global, pelo menos na direção Z aqui. Então, tanto faz Z local ou global, o resultado vai ser o mesmo. Fora isso, você tem algumas configurações aqui dentro do SimGenie. Eu quero lançar esse carregamento de forma, bora lá, relativa ou absoluta. Relativa é de 0
aqui no caso estou com 10%, eu vou botar 100%, que é 1. Então, de forma relativa, é você lançar em porcentagem, tá? Então, eu posso lançar esse carregamento ao longo de toda a viga, ou eu posso definir através de porcentagem. Então, aqui, por exemplo, 0,5, quer dizer, 50% do comprimento do vão até o final dele. Aqui eu tenho aqui, como é que vai ser esse lançamento do início, a partir do início ou a partir do fim. Eu escolho qual é o meu ponto de referência. Mas, de qualquer maneira, eu posso fazer isso de forma relativa ou de forma absoluta. E forma absoluta, você vai lidar com medidas. Então, eu posso dizer, sai de 1 metro até 3 metros esse carregamento. Então, uma das vantagens aí do CIA é que você não tem que ficar gerando ponto auxiliar e nada assim, nó auxiliar para lançar esses carregamentos. Basta dizer aqui como é que vai ser lançado e lançar. Então, esse carregamento vai correr em cima de toda a viga. Eu vou deixar, então, de forma relativa, de 0 até 100%. Fora isso, essa carga também permite que você gere excentricidades. Excentricidades laterais, que é o EY, ou excentricidades para cima e para baixo. Então, vamos lançar o carregamento e se a gente pode depois até fazer algumas modificações. E o carregamento onde que vai atuar? Nas vigas de periferia. Quando você lança a primeira vez, fica essas cargas meio altas aqui, né, grandes, né? Mas depois que você der o ESC, né, ele vai escalonar essas cargas. Então, estou lançando aqui toda a periferia, contra o botão direito do mouse, né, para rotacionar o modelo. Agora aqui a gente tem bastante elemento, mas aqui ele está perguntando quem é que você quer selecionar. Ele marca para mim, eu vou dizer, eu quero selecionar esse elemento, duplo clique. Marcou, chegou aqui, clico e chego aqui. Quem eu quero selecionar? Esse primeiro, duplo clique. E agora sim posso dar um ESC. E mais um ESC para sair da função. E a gente tem a carga de menos 8 kN ao redor do mezanino, simulando a existência das nossas paredes. Bom, agora a gente vai passar para o nosso próximo carregamento, que vai ser a carga permanente existente em cima da cobertura. Então vamos aqui, cobertura. Para lançar na cobertura, eu vou precisar do auxílio dos painéis de carga. Eles são importantes nessa etapa porque eles vão me auxiliar no lançamento. Então agora eu preciso de quê? Carga por superfície de novo, porque eu vou lançar em cima do painel de carga, que é uma superfície. Então eu vou clicar aqui e aí eu vou definir qual o valor desse carregamento. Eu vou dizer que aqui no caso, aqui a gente vai ter diferenças. E aí eu vou botar aqui então menos 0,5 kN. E aqui, como eu disse, tem diferença entre sistema local e global. Vamos ver isso na prática. Vamos dar o OK. Vou clicar aqui na cobertura e também nessa cobertura, tá? Então, clica aqui nas bordas, tá? Para você selecionar os painéis e dar um ESC. E na sequência, vamos ver a estrutura de frente. Como é o eixo local dessa placa? Quer dizer, o eixo local dessa placa é o Z apontando aqui, assim, ortogonal à placa, e o XY no plano dela. E aí, se eu botar no eixo local, meu carregamento vai ficar também ortogonal à placa, né? Mesma coisa desse outro lado. Então, aqui a gente pode fazer uma edição do carregamento. Qualquer carregamento pode ser editado a qualquer momento, tá? Basta selecioná-los, tá? O carregamento do CIA é uma entidade. E como entidade, você até pode copiar esse carregamento de uma placa para outra. Como? Seleciona, botão direito, copiar dados adicionais ou mover os dados adicionais se você lançou errado, por exemplo, ou até excluir. Mas, então, são entidades, você vai editar sempre. E aí, eu posso vir aqui, selecionar os dois e agora eu vou marcar o Z do sistema global. Então agora vai se referenciar o Z que está aqui, né? O Z está apontando aqui exatamente de baixo para cima e a nossa carga também vai ficar de baixo para cima. E aí aqui, novamente, aqui são elementos fictícios especiais do CIA para fazer a distribuição das cargas.
E se eu quiser ver como ele está distribuindo as cargas, eu posso clicar no painel. E eu tenho aqui as ações e aí tem a opção de gerar carga. Novamente, você não é obrigado a gerar carga. Ele vai sempre gerar a carga no cálculo. Quando você mandar calcular, ele vai gerar. Mas sempre é bom e é interessante você fazer essa geração para ver se você não cometeu um erro. Então vamos gerar. Veja que todos os carregamentos estão indo para as terças, que é a minha ideia. E a terça distribui para os nós das treliças. Esse carregamento aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Lembre-se, não é clicar. O carregamento, a entidade está aplicando na placa, tá? Ou no painel. Então você tem que clicar no painel para gerar o carregamento. Daí, a gente já tem o carregamento da cobertura aplicado. Na próxima aula, vamos finalizar o lançamento das cargas. Então, até lá!